Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é a irmã Raquel Brito. Nós estamos aqui para fazer a leitura diária da sexta-feira. Estamos aí no nosso terceiro trimestre de 2024 das lições bíblicas CPED. Esse trimestre estamos falando a respeito dos livros de Esther e de Ruth, duas mulheres que têm exemplos maravilhosos para nós. Esse domingo estudaremos a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A nossa leitura diária está no livro de Esther, no capítulo 2, dos versos 1 ao 4. E para essa leitura foi dado o seguinte título: O rei Assuero decide escolher uma nova rainha. O texto diz assim: Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Bom, irmãos, esse episódio que nós acabamos de ler é um episódio quando Vasti se recusa a entrar na presença do rei, se recusa o convite de ir ao seu banquete. E nós vemos nas leituras diárias passadas, que veio falando sobre Vasti também, que quando isso aconteceu, o rei buscou seus conselheiros, buscou orientação, o que deveria se fazer por causa do que Vasti tinha feito. Então ficou decidido que ela deveria ser destituída. E agora, esse texto que nós lemos mostra uma procura por uma rainha. Uma saiu, havia necessidade de uma outra rainha reinar em seu lugar. E ali começa uma seleção de mulheres, uma busca por mulheres bonitas, mulheres jovens, virgens, para poder entrar nessa seleção. E essa mulher que agradasse ao rei, reinaria no lugar de Vasti. E entre essas mulheres, como bem nós conhecemos essa história linda, que mais parece um conto lindo, estava Esther, uma judia, órfã, estava lá. Essa história fala de um Deus que se lembra dos pequenos, de um Deus que se lembra dos órfãos, de um Deus que se lembra dos menos favorecidos, de um Deus que se lembra mesmo que o mundo não se lembre. Um Deus que dá oportunidades para aquele que o mundo não dá oportunidades para aquele que o mundo não vê. Essa é a história de Esther, uma menina órfã, uma pobre, que teve ali essa oportunidade, esse caminho aberto. E Deus, na verdade, ele tinha planos grandiosos. Tudo fazia parte de um grande plano de Deus para salvar o seu povo. Deus, em momento nenhum, irmãos, ele perde o controle da situação. Então, tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem arquitetado nos planos do Senhor. E como nós vimos ali, Esther foi selecionada, passou por aquele momento de beleza, ficou ali no palácio junto com aquelas outras mulheres, lá se embelezando, e caiu nas graças do rei para que pudesse estar no lugar de Vasti. Então, a mensagem para nós é que mesmo que o homem não te veja, Deus vê. Mesmo que você pense que é menos favorecida ou menos favorecido, que você é um órfão, esquecido, abandonado, existe um Deus que vê e ele tem um plano para cada pessoa. Normalmente a gente quer olhar aquele que é maior, aquele que tem mais condição, porque somos humanos falhos, mas Deus, ele tem planos maiores, assim como ele tinha planos muito grandes para Esther, ele tem para você também. E no momento certo, ele te coloca no lugar de honra para que você possa honrar o nome dele através da sua vida. Amém?